Lucas, capítulo 14, eu vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler rapidinho. Que diz assim: certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam, e Jesus tocou no homem enfermo e o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se o seu filho ou o seu boi cair num buraco e não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Então Jesus observou os convidados que chegavam para o jantar e procuravam ocupar os lugares de honra à mesa. Deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Amém? Então, eu parei para pensar e lembrei que Jesus era uma referência para todas as pessoas. Ele impressionava todos, aqueles que gostavam e os que não gostavam dele. Ele surpreendia todos. E para o povo, ele era o Filho de Deus. Mas para alguns da igreja, ele era uma ameaça. De toda forma, as pessoas queriam ver como ele iria agir, como ele iria reagir, como ele iria tomar decisões, como ele iria se comportar diante de situações de pressão. E ele sempre dava uma lição em todos. E em todas as ocasiões também que ele era colocado contra a parede, ele surpreendia todos com a atitude que ele tinha. E nós precisamos olhar para Jesus com o objetivo de extrair dele as referências, as respostas para diversas situações da nossa vida. Quando precisamos nos posicionar, quando precisamos tomar decisões, fazer escolhas, quando precisamos reagir a situações desagradáveis, porque aqui nessa terra nós temos que ser referência. Assim como ele foi no tempo dele, como ele é hoje, nós temos que ser também, porque as pessoas também nos observam. E depois que ele foi colocado à prova, a palavra diz que aqueles que estavam perseguindo ele nada puderam fazer. Porque Jesus, ele era poderoso em suas palavras doces, em seu comportamento humilde. Existe poder na humildade de uma pessoa, existe poder na doçura do amor. Você quer trilhar um caminho justo e correto? Quer ser referência boa para a maioria das pessoas ao seu redor? Quer calar a boca daqueles que te perseguem? Olha para o Senhor Jesus. Só assim você vai ter êxito. Eles observavam Jesus com atenção. Agora pensa comigo, se os fariseus observavam o mestre, eles também eram observados por ele, que constatou que os convidados escolhiam os primeiros lugares. No verso 8, Jesus conta uma parábola. Vocês estão rindo da minha cara, né? Que nos dá uma preciosa lição de etiqueta,
Jesus ele recomenda que o convidado para qualquer evento deve seguir com descrição e obedecer à ordem estabelecida. Ele afirma que, ao ocupar o primeiro lugar, alguém pode ocupar o lugar mais digno de alguém e ser convidado a se retirar desse lugar. Então, diante dessa recomendação, a pergunta que não quer calar: quem é alguém mais digno? A dignidade, nesse contexto, não se refere ao convidado mais virtuoso, e sim ao mais valioso para o anfitrião ou para aquela ocasião. Por isso, não se deve pensar que seja espiritualmente menos valioso. Os convidados que estão nos últimos lugares ou nos piores lugares, nós somos todos iguais perante Deus. Perante os homens não, mas perante Deus. E não caia na cilada do diabo de achar que você vale menos do que aquele que está recebendo honra naquele momento. Porque a sua hora vai chegar. E às vezes a gente se pergunta, né, por que aquela pessoa está sentada lá no banco da frente? Por que aquela pessoa pode parar o carro aqui dentro do estacionamento da igreja e eu não? Por que ela está em cima do púlpito e eu não? Só porque ela é famosa e eu não? Gente, existem detalhes da vida de pessoas que são conhecidas que não passa pela nossa cabeça meros mortais. Uma pessoa famosa saindo desse estacionamento até a igreja, a pé, ela vai perder o culto, porque ela vai ser parada no meio do caminho para tirar selfie, para falar, ai, você foi uma bênção, mudou minha vida, e ela vai perder aquilo que ela veio buscar. Isso aqui foi só uma nota de rodapé, tá? Não estava no contexto. Mas Jesus, inicialmente, ele buscou os últimos lugares. E depois de curar um homem que estava todo inchado, ele foi notado. E aí eu me pergunto, será que ele foi convidado para ocupar os primeiros lugares depois que ele curou aquele homem que estava inchado? E ele também teve o respeito do anfitrião, porque ele não foi repreendido por curar alguém no sábado. É possível também que Jesus não tivesse se sentado, embora estivesse em algum lugar mais... Podia estar em um lugar mais discreto, provavelmente perto daquele homem doente, que aquele homem doente não estava em destaque, mas Jesus estava perto dele e viu aquele homem que estava sofrendo. Então, com isso, Jesus ele combate o personalismo, ele combate o orgulho, ele combate a vaidade, a hipocrisia, a soberba. Com essa conduta orientada por Jesus, ele nos ensina o verdadeiro exercício de humildade. Porque a humildade, a gente exerce na prática, não é com as nossas palavras. Existem certos lugares de honra, e isso em todos os setores, todos os lugares da nossa vida. Não só numa festa, não só na igreja. E querer estar num lugar de honra não é errado. Desejar um lugar desse não é errado. Estar num lugar desse não é errado. A palavra de Deus diz que Ele honra aqueles que o honram. Deus quer que nós sejamos honradas. Mas, porque isso traz glória para o nome de Deus. O problema é que, muitas vezes, nós temos deixado isso tomar conta do nosso coração. E feito disso uma prioridade. Lá, isso me fez lembrar o texto de Isaías 10:33, que diz: o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão abatidas. Então, muito cuidado, meninas. Quando você ouve essa palavra, não pense naquela palavra, naquela pessoa que te humilhou. Pense na sua atitude perante a pessoa que te humilhou, porque essa palavra é para você. Não é para aquele que não está aqui. Às vezes a gente pensa, ai, Mariana devia estar aqui para ouvir isso. Não, é você. E sou eu também. Jesus, Ele sempre nos chamou para o serviço. Ele mesmo veio para servir. Cada milagre que Ele fez e que Ele continua fazendo é para nos servir. Você já parou para pensar nisso?
é para nos dar algo que desejamos ou que precisamos. Ele está nos servindo através dos milagres. As nossas orações, quando são respondidas, é um serviço de Deus para nós, de Jesus para nós. Quando você olha para o seu próximo, nós precisamos nos perguntar: como eu posso servir essa pessoa? Em alguns casos, a notoriedade vem, mas ela vem de uma maneira natural, de uma maneira orgânica, e que isso não ocupe o nosso coração, porque isso não é o mais importante. Às vezes, mesmo estando humildezinho, no seu lugar de sempre, pode vir alguém e pedir para você sair dali. Então, como você vai agir nessa hora? Você vai agir como Jesus agiria. Aquele lugar não é seu. Teu nome está escrito naquela cadeira? Se tiver, você fica. Mas se não tiver, não é seu. É para quem chegar lá, é para quem colocarem lá. Um dia, muitos anos atrás, eu e o Daniel, a gente estava sentado no nosso lugar de sempre, na primeira fileira, porque nós éramos pastores. A igreja estava longe de vir aqui para esse lugar, para esse endereço. E o Daniel estava com um parente dele próximo, de Caxias do Sul. Estava super feliz. Essa pessoa nunca tinha vindo para a igreja. Era a primeira vez que ela estava na igreja. Ele estava muito feliz daquela pessoa estar com a gente. E nós fomos convidados, gentilmente, a sair daquele lugar, porque tinha chegado um político famoso, corrupto, e que ia ocupar o nosso lugar. Não era para uma ovelhinha querida, não era para um convidado especial para aquele preletor, uma pessoa que ele amava, mas o diácono pediu para a gente sair daquele lugar, porque um político corrupto iria ocupá-lo. Nós nos sentimos muito humilhados. O Daniel estava com um convidado da família dele. E o que a gente podia fazer? Como o nosso testemunho, como a nossa reação àquilo poderia edificar as pessoas que estavam ali à nossa volta, porque elas estavam nos observando. Você está sendo observada o tempo todo. Se nós ocupamos uma posição de liderança, nós temos que dar o exemplo. Então, o que nós fizemos? Nada. Não falamos nada. Nós levantamos e fomos sentar num lugar mais para trás, um lugar pior. Foi muito chato. Nós recebemos alguma coisa em troca depois disso? Não. Dos homens não recebemos nada em troca, mas Deus viu. E Ele se alegrou com a nossa atitude, porque o nome dEle foi engrandecido. Mas como assim o nome de Deus foi engrandecido com 2 pastores sendo colocados lá para trás? Foi, porque não é sempre que Deus tem um lugar privilegiado para você naquele momento. Ou mesmo os homens. Isso faz parte da vida, isso faz parte do momento. Quando o desejo de honra ocupa o lugar no nosso coração, isso acaba virando uma prioridade. A gente acaba passando por cima das pessoas, a gente vai apontar o dedo para as pessoas, muitas vezes vamos ser grosseiro com aquela pessoa, e a nossa motivação não é mais para a glória de Deus, mas é para a nossa própria, para chamar a atenção de pessoas, para nos reafirmar diante de homens, para chamar a atenção de pessoas e para nos autoafirmar. E não é para isso que nós estamos aqui. No verso 13, eu não vou mais fazer isso, tá? Não pense que sentar num lugar menos privilegiado pelos homens vai te tornar menor para Deus. Jesus estava onde o povo estava. Ele sentava junto dos seus seguidores, das suas ovelhas. Ele estava perto daquele homem doente. Ele não fazia questão de ser honrado pelas pessoas, mas, porém, com seus atos de simplicidade, de humildade, de submissão, de amor, com palavras doces e sábias, ele impactava e ele ainda impacta muitas vidas, a ponto delas reconhecerem a sua grandeza e quererem honrá-lo. Não era forçado. Não pode ser forçado ainda hoje. A gente tem que estar junto daqueles, como diz aqui, como nós lemos, que não fazem nada por nós, que não podem fazer nada por nós. Sabe aqueles que não podem te dar nada em troca?
que não vão conseguir te colocar na lista VIP, que não vão conseguir te dar presentes e ofertas, que não vão nem conseguir orar por você porque estão tão doentes. Esteja no meio deles também. Porque quando a gente faz isso, a gente está acolhendo as pessoas que não se sentem em posição de ajudar ninguém, elas até querem, mas elas estão tão doentes que elas precisam ser ajudadas. Quando você está no meio de pessoas que estão chegando agora, você está acolhendo essas pessoas e dizendo para elas, você faz parte do nosso corpo. Eu poderia estar lá na frente, mas eu estou aqui com você, porque você é tão importante quanto eu. As pessoas, elas precisam de um abraço, de um olho no olho. E essa é uma boa estratégia para segurar as pessoas no reino de Deus. E a nossa recompensa, ela vai vir de Deus. E a recompensa que vem de Deus, ela é eterna. O cristianismo, ele exige renúncia. Ele exige decisões difíceis, escolhas difíceis. Exige engolir sapo. Matar o seu eu, o seu ego. O mestre nos ensina que todo aquele que é respeitoso e obediente perante as leis de Deus será exaltado por essas mesmas leis. Mas todo aquele que usa mal o seu livre-arbítrio, desrespeitando os direitos do próximo, será humilhado de diversos modos. E isso não é castigo de Deus. Isso é uma consequência da semente dos seus atos. Daquilo que você fez ali. Quando você está colocando uma semente ruim, uma semente má, naquela situação. De injustiça. Injustiça contra você. Porque a gente deve combater o mal com o bem. Para Deus, gente, todas nós, graças a Deus, todos os seus filhos merecem os primeiros lugares. Porque fomos criadas para isso. Não há último lugar na obra de Deus. Deus deseja que, ainda que ocupemos os últimos lugares, seja na casa do Pai ou em qualquer outro lugar da nossa vida, que nós não desistamos de melhorar espiritualmente, porque Ele é a nossa referência. E nós somos a referência de muitas pessoas, que nós não demos o troco com a mesma moeda. Essas orientações de Jesus nos ensinam que chegará um dia em que todos nós estaremos diante de Deus, aquele que é o grande anfitrião da vida. E para isso é necessário seguir a sua ética, os seus valores, as suas orientações, que nos faz evoluir em amor, em sabedoria, em maturidade. E nesse dia glorioso, nós vamos perceber que o mais importante é estarmos no seu banquete, no banquete do Pai, pouco importando o lugar destinado a cada um de nós. Essa passagem, ela serve para todos os âmbitos da nossa vida. Aqui fala de um evento especial, mas você pode trazer isso para dentro da sua casa, respeitando o lugar e a função de cada um no seu lar, e nós já falamos sobre isso em cultos passados. Você pode trazer isso para dentro do seu trabalho, para aquela reunião que não te chamaram e que você achou que devia ser chamada. Você pode trazer isso para o trânsito. Isso é para mim. Jesus, ele nos ensina não só a sermos humildes, mas educados e agradáveis. E o próximo, a gente tem que considerar mais importante do que nós. E isso a gente tem que fazer com atitudes e não com palavras, não só com abraços, mas cedendo também o nosso lugar. Lembre-se que o próximo não é só aquele que te agrada, mas também é aquele que está cometendo injustiça contra você. Você se sentiu injustiçada? Deixa eu te falar uma coisa. Me fala um pouco mais sobre Jesus na cruz. Quer injustiça maior do que essa? A justiça vem de Deus. E o seu lugar, seja lá em que área você está pleiteando com Deus, Ele já reservou para você. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não busque a recompensa dos homens, busque a recompensa de Deus. Porque quando você busca os aplausos dos homens,
você já recebeu sua recompensa. É assim que diz a palavra. O que Deus tem reservado para você, aqui na terra e no céu, é muito maior, muito mais doce e é para sempre. Amém? Então, eu não sei que tipo de injustiça você está passando, que tipo de humilhação você está passando, quem está fazendo você passar por isso, mas lembre-se que você não precisa ir no seu braço, na sua força. Deus está vendo e, gente, você está aprendendo com isso. No mínimo, alguma coisa você está aprendendo com isso. Então, cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua reação nesse momento, porque as pessoas estão vendo. E nós temos que refletir a glória e o brilho de Jesus, principalmente em situações de humilhação, em situações de adversidade e de injustiça. Amém? Com muito amor, recebam esse puxão de orelha, porque eu amo vocês, e isso foi para mim também. Vamos orar. Senhor,